Hoje vamos terminar de tirar aplicações de Gênesis 11 sobre a linhagem de Sem até Abrão. Trataremos dos versículos 27 a 32. Gênesis 11, 27 e 32 diz assim: E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã na presença de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Que coisa! Abrão nasceu num lugar tomado pela idolatria. E, como não poderia ser diferente, numa família idólatra. Os versículos 29 e 30 dizem: E Abrão e Naor tomaram para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e Sarai era estéril, não tinha filhos. Que coisa triste, não? Ainda mais naquela cultura antiga. Uma mulher que não podia dar descendência a seu marido. Pense no sofrimento de Sarai diante dessa situação. Será que aqueles falsos deuses a quem eles serviam poderiam fazer alguma coisa? É claro que não. Deuses, frutos da imaginação humana, nada podem fazer. Aquilo que o homem inventa não passa de uma fantasia. Porém, existe um Deus verdadeiro. E esse Deus se revelou a Abrão. Gênesis 11, versos 31 e 32, trazem o seguinte: E tomou Terá seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E chegaram até Arã, e ficaram ali. E foram os dias de Terá 135 anos, e morreu Terá em Arã. Ora, se Terá, pai de Abrão, iniciou uma jornada com sua família na direção de Canaã, é porque Deus já havia chamado seu filho, este contou a seu pai o que acontecera e Terá resolveu fazer parte dessa aventura, essa aventura de obedecer a Deus. Porém, como ele pessoalmente não fora chamado pelo Senhor, acabou desistindo, se acomodando, fez uma jornada incompleta. Quando chegou num lugar chamado Arã, o mesmo nome de seu filho que havia morrido, Terá resolveu ficar por ali. E Abrão ficou junto. E ali Terá morreu. Quantas pessoas começam uma vida com Deus? Começam até bem, mas logo desistem. Que pena! Será que esse é o seu caso? Será que você começou a caminhar com Cristo e parou no meio do caminho? Não faça como Terá. Retome a jornada. Quando Cristo vem à nossa vida, somos chamados para sair de qualquer idolatria, seja ela religiosa, política ou cultural, e caminhar em fé com Deus, mesmo sem ver o destino final. É uma jornada de confiança, acima de tudo. É saber que aquele Deus que veio ao seu encontro tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sim, a igreja, ela é chamada a ser um povo peregrino neste mundo. Nós não podemos nos acomodar em Harã, que simboliza aquela parada intermediária. Não. Nós sempre vamos continuar caminhando em direção a Canaã, a terra prometida. Em Apocalipse, os peregrinos deste mundo, que somos nós, alcançamos a nova terra, a nova Jerusalém, onde viveremos para sempre com aqueles que mais amamos e, principalmente, com nosso Senhor Jesus Cristo. E como é bom saber que isso acontecerá apesar de nossas impossibilidades, apesar de nossas limitações. Sabe por quê? Porque Deus cumpre suas promessas. Há muita coisa que o ser humano não pode fazer, mas Deus garante a vitória. Aquela esterilidade de Sarai, por exemplo, aquela incapacidade
que ela tinha de gerar filhos foi resolvida pelo Senhor num estalar de dedos. Como poderíamos ficar com medo do futuro, estando nas mãos de um Deus que nos amou quando ainda éramos seus inimigos e que agora, pela adoção, é nosso Pai e nós, seus filhos? Agora, um alerta de cuidado aqui. Não romantize a jornada com Deus, não. A jornada de Abrão foi uma jornada de fé maravilhosa, mas também foi uma jornada de sofrimento, de incerteza, de longa espera. Não é uma aventura romântica, é uma peregrinação custosa. Em Apocalipse 12, nós aprendemos, por exemplo, que a nossa vida neste mundo é como se fosse uma vida no deserto, com dificuldades, com privações, mas sempre com o sustento de Deus. Ele estará conosco, se for preciso, até mesmo no vale da sombra da morte, mas não impedirá que passemos por dificuldades. Outro alerta também é lembrar que não deixamos de ser pecadores, não. Assim como Abrão, que abandonou Ur dos Caldeus, obedeceu ao Senhor e foi para Canaã, esse patriarca chegou a mentir, dizendo que Sarai era sua irmã, para aqueles reis que cobiçaram sua mulher, lembra? É verdade. Abrão continuou pecador e nós vamos continuar pecadores também. Porém, contando com a graça constante de Deus sobre a nossa vida. Esse alerta é para que você não deixe de vigiar jamais. Por fim, tenha cuidado para não ser como Terá, pai de Abrão, que iniciou a jornada, mas não a completou. Terá não é um vilão, não. Ele é como muitos e muitos, um símbolo da fé incompleta. Podemos terminar Gênesis 11 com várias lições, como, por exemplo, entender que Deus não condena todo tipo de ambição. Não. Com certeza, Abrão, quando era idólatra e vivia em Ur dos Caldeus, tinha muitas ambições erradas, desvinculadas da glória de Deus e do compromisso com ele. Mas Abrão ambicionou a terra prometida. E isso foi algo bom, porque ele quis de verdade o que Deus lhe prometeu. Ter ambição por certas coisas, desde que sempre preocupados em agradar a Deus, em seguir dentro da sua palavra, pode ser um projeto abençoado, um plano que realmente agrade ao Senhor. Outra lição que certamente aprendemos em Gênesis 11 é que não existe uma linhagem completamente piedosa. Não. A linhagem de Sem, que por sua vez era descendente de Sete, aquele filho de Adão, não foi uma linhagem completamente santa. Havia idólatras no meio, como vimos no caso da família de Abrão. A eleição não escolhe um sobrenome de família, não. Ela depende única e exclusivamente da soberania de Deus. Sempre traga à memória que mesmo dentro de uma barriga pode haver um gêmeo escolhido e outro rejeitado. Esse foi o caso de Esaú e Jacó. A Bíblia diz claramente em Romanos 9: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Outra coisa, as punições de Deus, ainda que nos pareçam ruins, sempre visam ao bem. Aquela dispersão de Babel, com certeza, não foi bem vista por aquela humanidade rebelde, mas ela acabou resultando numa obediência, ainda que forçada, ao Deus verdadeiro. E, além disso, Deus usou aquela dispersão para criar as inúmeras culturas que existem no mundo. Por isso, não se apresse em julgar as coisas que Deus faz como se ele fosse mau, como se ele não soubesse o que está fazendo, como se ele não tivesse responsabilidade com a sua criação. Não, não faça isso. Seja mais humilde
e reconheça que você não pode se comparar com Deus em sua sabedoria. Quem somos nós para julgar o que Deus faz? Quem somos nós para dizer o que ele deve fazer? Como se diz popularmente, recolha-se à sua insignificância. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Mais uma lição aqui. Abraão foi eleito, mas ele não era melhor que os seus contemporâneos. Atente para isso. Por que eu falo assim? Porque Abraão, ele foi eleito por graça. E graça é um favor imerecido. Ninguém merece os favores de Deus. A própria Maria, mãe de Jesus, quando recebeu a notícia de que seria a mãe do Redentor, ouviu o seguinte do anjo: achaste graça, isto é, encontraste graça da parte de Deus. Você vai receber um favor que não merece. Por isso, nunca propague a ideia de que os crentes foram escolhidos porque são pessoas especiais, porque são diferenciados. Não, somos iguais a qualquer pessoa, mas Deus nos deu graça. E é essa mensagem que temos de pregar. Foi graça. Foi a graça de Deus em Cristo que me alcançou e me salvou. Uma penúltima lição que podemos tirar de Gênesis 11 é que Babel e o chamado de Abrão mostram dois lados de uma moeda. Veja só, Babel mostrou a necessidade de julgamento. Deus julga. E a história de Abrão mostrou a possibilidade da graça. Deus é gracioso. Não se pode separar esses dois atributos de Deus. Ele é juiz, porque é justo, e ele é gracioso e, por isso, dá graça. Infelizmente, há pessoas que só veem Deus como sendo amor. Não conseguem enxergar o Deus de justiça. Mas a Bíblia não faz essa distinção. No mesmo capítulo 11, nós conhecemos o Deus que é justo e o Deus que é gracioso. Tenha uma visão mais equilibrada de Deus, meu amigo. Senão, você terá muitos problemas ainda na vida. Por fim, Gênesis 11 nos confirma que a humanidade caída não tem jeito. Ela sempre vai insistir numa vida de pecado. Você lembra que Deus chegou a destruir toda a raça humana, com exceção de Noé e sua família, por ocasião do dilúvio? Você viu que, mesmo assim, em Gênesis 11, a nova humanidade já estava em rebelião contra Deus, construindo a cidade e a Torre de Babel? Pois é, essa humanidade está fadada ao fracasso. Mas Gênesis 11 nos mostra que Deus mesmo vai resolver o problema. Vemos nesse capítulo que ele continua chamando os seus eleitos, aqueles que serão justificados no Redentor anunciado lá em Gênesis 3, versículo 15. O Redentor que viríamos a conhecer como Jesus Cristo. Este sim é a única esperança para a humanidade.